Estou aqui em mais uma matéria exclusiva do cliquearaçoiaba.com.br. O primeiro é sempre o melhor e aqui a gente faz notícia. Hoje eu estou aqui com a secretária de saúde, a senhora, ou senhorita, a senhora Maria do Carmo Felizão. Primeiramente eu gostaria de agradecer para a senhora estar nos recebendo para sanar algumas questões aqui que a população está em dúvida. Eu gostaria de começar aqui, são 5 perguntas. Eu gostaria de começar com relação à febre chikungunya e a dengue, que essa é uma epidemia que assolou aí toda a região metropolitana de Sorocaba. E até que nível nós fomos atingidos? Quantas pessoas, a senhora tem um número aproximado ou exato, de quantas pessoas contraíram uma dessas duas doenças e quantas já se curaram, se houve alguma baixa e quantas pessoas estão em fase de tratamento? Enfim, que a senhora puder falar um pouco mais sobre essa doença aí. Boa tarde. Boa tarde. Na realidade, apesar dessa epidemia, né, o Cliquearaçoiaba tem conseguido fazer o trabalho de controle, né? Hoje, nós temos notificados, né, com casos positivos de dengue no município. Nós temos 50 casos que foram contraídos dentro do município, 69 casos importados e 7 casos de investigações. Então, nós temos um total de 126 pessoas com dengue. A febre chikungunya, nós não temos ninguém com febre chikungunya, até porque no passado nós tivemos 2 casos, mas foram importados e ficou por isso mesmo. Então hoje, né, a gente só tem trabalhado com a história da dengue, então a gente tem 126 pacientes, e desses 126, alguns já, do início do ano até agora, 126 pacientes. E muitos já terminaram o tratamento, alguns em acompanhamento. E esse número, até pela epidemia que a gente está passando agora no estado de São Paulo, ele ainda pode crescer. Segundo a Direção Regional de Saúde, né, a Vigilância Epidemiológica, tem a previsão que até o início de maio a gente ainda tenha aumento de número de casos. Mas então, quer dizer que mesmo com a chegada do frio agora, existe a proliferação dos mosquitos transmissores? Sim, na realidade houve uma mudança, né, da característica do próprio mosquito. Então, os períodos que a gente sempre espera que tenha aumento de casos, que é com calor e chuva, esse ano a chuva ela mudou, né, o prazo, então a gente já começou a ter queda de temperatura e ainda a gente está tendo casos de dengue. Então a gente trabalha com semanas epidemiológicas. Então, dentro da previsão das semanas epidemiológicas, espera-se um aumento de casos de acordo com os anos anteriores da epidemia de dengue. Muito bem, ou seja, resumindo, esses 126 casos dentro do nível de epidemia que aconteceu aqui na nossa região e aqui do lado em Sorocaba, então é um número aceitável, é isso? Sim, na realidade a gente, enquanto município, a gente não quer que tenha nenhum caso, claro, na realidade. Mas isso é uma coisa que não depende só do poder público, depende de cada usuário, né, de cada munícipe, porque a gente precisa eliminar os criadouros e nem sempre é possível, nem pelo munícipe, nem pelo poder público. Então, o nosso trabalho, né, maior é de conscientização, de pedir ajuda à população, para que cada um faça a sua parte. Eliminando os criadouros, a gente corre menos risco de ter casos de dengue. Muito bem. Outro problema que a gente está tendo muita reclamação no Cliquearaçoiaba, que o pessoal envia mensagem no WhatsApp, entra em contato com o nosso canal Fale Conosco, ou até mesmo por e-mail, com relação ao número de atendimento, que hoje o atendimento é feito por uma linha convencional, 3281-1330, e a pessoa precisa ter créditos no celular, enfim, precisa ter celular e ainda precisa estar com créditos. Apesar da maior parte da população ter o aparelho, existe ainda uma boa parcela que não dispõe do aparelho, você está indo até um orelhão ou pedir para alguém, enfim. Essa questão do número, existe uma central de atendimento, 192. Porém, essa central de atendimento, que é padrão em praticamente todos os municípios, principalmente da RMS, é um número gratuito, pode ser ligado a partir de terminais celulares ou número fixo, enfim, qualquer terminal telefônico.
e Araçoiaba da Serra é um dos únicos da RMS que não dispõe de tal serviço. E aí como é que fica essa questão da pessoa estar numa emergência, estar num local ermo e de repente sofrer um acidente ou se machucar e não ter crédito no telefone? Qual que é a previsão de ter um número, seja 0800 ou seja lá qual for, para que as pessoas possam chamar a ambulância e vir buscar socorro mesmo sem dispor de dinheiro? Como é que está essa questão? Existe uma previsão para sanar esse problema, dona Maria do Carmo? Sim, existe uma previsão. Na verdade, a questão do 192, né, o 192, hoje ele é utilizado pelos serviços de atendimento móvel, pelo SAMU, né, o município ainda não tem o SAMU em atividade no município, isso é uma coisa que em breve a gente vai estar regularizando. Agora, uma outra medida que foi tomada, existe um número de ramal que é 199, que era da Guarda Municipal, e esse ramal está sendo transferido para a Secretaria de Saúde, justamente para esses chamados de urgência e emergência. Porque mesmo a gente tendo o 192, é importante que o município tenha uma outra linha de chamado para os casos que não sejam tão graves, porque o 192 ele é para urgência e emergência, e os casos mais eletivos e que não sejam tão graves, então eles também vão ter uma linha de telefone. Então, a Secretaria já solicitou a transferência, né, já solicitou aos órgãos competentes a transferência dessa linha para a saúde, para que os munícipes que não tenham acesso ao telefone ou que tenham dificuldade de ligação, fazer essa ligação direta para atendimento de ambulância. Existe uma previsão para que isso aconteça? Olha, a Secretaria já solicitou os trâmites, agora a gente depende do cronograma da Vivo, a gente tem inclusive pressionado isso, porque essa reclamação também chegou até a gente, e isso é uma necessidade, acho que a gente entende como importante, a previsão que isso era para ontem, né? Estamos aguardando aí essa transferência da linha. Bom, ainda com relação ao socorro, chegou ao nosso conhecimento, eu não sei se a informação é precisa, mas Araçoiaba da Serra possui cerca de 7 veículos de atendimento, socorro, ambulância. São 7 ambulâncias e constantemente existe o problema de falta de ambulância. A gente passa aqui na frente da unidade, vê apenas 2, às vezes 3. Aonde estão as 7 ambulâncias do município, se é que são 7? Na realidade, nós tem 7 veículos, né? Veículos ambulância. Esses veículos são veículos com anos de utilização, e você sabe que veículos de saúde andam muito, né? A quilometragem deles são muito altas e depende de uma manutenção preventiva. E uma quebra de veículo, isso até com o nosso carro pessoal, isso pode acontecer. Então, a gente tem priorizado os atendimentos de urgência e emergência. Então, a gente tem garantido a ambulância UTI, que é para os casos graves, né, que os pacientes que não podem aguardar, então para fazer as remoções. Então, a gente tem deixado garantido isso. Mas, os números de chamadas que nós temos são muito grandes. Até pela extensão do município, né, a gente tem chamadas todos os dias. Então, assim, nós temos todas as ambulâncias em atividade, né, quando acontece alguma fatalidade ou algum problema mecânico, a gente tem que parar esse carro, porque não dá para colocar a população em risco com um carro que não tem condições de andar. Tá, mas é importante que esses carros sejam arrumados, né? De quem é a responsabilidade para cobrar que esses carros voltem à ativa e o que está faltando para eles estarem a serviço da população? Olha, já foi feito todo esse estudo, né? Inclusive das condições dos carros. Foi solicitada à Prefeitura, que está tomando providências para fazer uma ata de registro de preços para essa manutenção preventiva, inclusive de peças, né, porque na administração pública eu não consigo mandar na oficina da esquina para consertar. Então, isso foi previsto, foi feito um planejamento. Então, isso está ocorrendo agora nos próximos dias, no próximo mês, esse acerto, né, de acordo com a legalidade, de um registro de preço, tanto para mão de obra quanto para peças. E aí a gente vai conseguir deixar todos os carros de acordo e fazer também a manutenção preventiva, que é para que não aconteça, né, na hora de um paciente estar sendo transportado, esse veículo ter algum problema. Ok. Bom, hoje chegou ao nosso conhecimento aqui do Clique Araçoiaba que uma criança de 4 anos de idade, um quadro considerado grave, pois a criança apresentava todos os sintomas
de pneumonia, segundo a avaliação médica feita aqui mesmo no local. A criança também estava com sintomas e aparentava estar desnutrida, não estava se recusando a se alimentar, enfim, várias dificuldades aí. E uma mãe que cuida dessa criança, sozinha, deu entrada às 17h30 de ontem e conseguiu uma remoção para um atendimento mais preciso somente às 16 horas de hoje, ou seja, mais 1h30 na unidade, completava 24 horas. Segundo informações, eu mesmo estive aqui na madrugada e constatei que a criança estava sem cobertor. Uma enfermeira, duas enfermeiras, aliás, me acompanhou. Nós demos uma volta na unidade para ver se encontrava alguma coberta ou mesmo um lençol para colocar em cima da criança, e não havia nenhum lençol e nenhum cobertor disponível na unidade. Ela até lamentou, a gente entende que alguns funcionários realmente querem desempenhar suas funções, mas não tem a infraestrutura necessária para o tal. A vaga que essa criança aguardava é considerado, o que uma outra enfermeira alegou é que existe um sistema hoje implantado. O tal sistema faz eleição naquele caso grave para fazer a remoção, e conforme vão abrindo vagas, no nosso caso aqui no Hospital Regional, essas vagas vão sendo disponibilizadas para os casos mais graves. Dona Maria do Carmo, a senhora considera uma criança de 4 anos com quadro de pneumonia um caso grave? E é justo que essa criança fique 22 horas e 30 minutos num colchão sem cobertor aguardando atendimento? E aonde estão os cobertores e os lençóis da unidade de saúde de Araçoiaba da Serra? Olha, não é justo, né? Eu sou mãe, né? Tenho 3 filhos e a gente não quer isso para o filho da gente, muito menos para o filho de ninguém, né? A questão da vaga da criança, então hoje, né, nós temos pediatra, né, que faz atendimento no pronto atendimento, coisa que a gente não tinha antes. Então hoje a gente conta com pediatra, que foi o pediatra que atendeu essa criança, porém nós somos uma unidade de pronto atendimento, 24 horas, né, que o pronto atendimento ele realiza o primeiro atendimento, ele medica, ele faz exame, ele faz diagnóstico, e no caso de ser um caso mais complexo, né, que no caso dessa criança, ser encaminhado para a nossa referência através da vaga CROSS, que esse sistema CROSS, que é da Secretaria de Estado. Né? Esse realmente é um problema, né, das vagas, porque o município não tem governabilidade nenhuma, né, em liberar essa vaga ou não. Então, é colocado todos os dados clínicos dessa criança, os exames que foram realizados, e a gente fica aguardando um médico regulador do Estado a liberar essa vaga. Então, a demora dessa criança, né, do dia de ontem para hoje, foi justamente a liberação do médico regulador da Secretaria de Estado da Saúde. Então, é uma coisa que os municípios, né, que Araçoiaba tem passado, não só nesse caso, mas em alguns outros casos, porque nós dependemos de vaga, e infelizmente a prioridade, o Hospital Regional, ele prioriza de acordo com o médico que está avaliando, e nós não temos como intervir, inclusive é o próprio sistema. Então a vaga dessa criança saiu hoje às 14 horas da tarde. Né, após inclusive muita insistência dos profissionais, atualizando a ficha no sistema, né, cobrando, muitas vezes eles ligam nessa central, né, mas a gente depende de liberar, porque a gente não tem como levar essa criança para um hospital de referência sem essa vaga garantida, porque muitas vezes essa pessoa pode voltar. Né. A questão da infraestrutura, né, da criança não ter cobertor, é uma coisa que nós vamos avaliar. Porque hoje existe, né, nós temos enxoval, inclusive foi comprado enxovais, lençóis, cobertores, e a gente inclusive tem lavanderia para fazer isso. Então, eu preciso verificar o que houve nesse planejamento que não foi garantido estar no guarda, porque assim, a gente deixa estoque de medicamentos, de materiais, de insumos, e o porquê não houve, né, essa previsão de cobertores. Então é uma coisa que eu vou apurar, né, e me comprometo até a dar uma resposta para você, para saber o que houve. Por favor, porque essa é uma resposta que eu acredito que muitos munícipes vão querer ouvir. Porque se existem os cobertores, se existem os lençóis, como pode uma criança de 4 anos amanhecer ao relento aguardando uma transferência? E essa história de sistema também,
independente se foi o Estado, ou o país, ou o mundo que colocou, a gente tem que se posicionar contra, porque não está funcionando. Cada caso tem que ser avaliado de forma individual, porque eu considero gravíssimo o quadro de uma criança de 4 anos no estado que estava aqui, e sem contar a mãe que estava com fome, também com muito frio. Essa questão da alimentação também de acompanhante, a gente observou que aqui não tem, então acho que deveria ter um planejamento melhor e uma rendição de quem está trocando de turno, as pessoas verem o que está acontecendo na unidade, dar um giro pela unidade, ver se está tudo bem, se tem alguém ali, há quanto tempo está. Isso é indispensável e a gente espera não ter que fazer esse tipo de matéria novamente. Mesmo porque a gente está falando de saúde, não é nenhum luxo, é um direito e um dever do município de proporcionar saúde para os seus munícipes, porque a gente paga impostos e os impostos não são baratos. Então eu gostaria de agradecer, independente aqui da gente ter pego a senhora de surpresa, né? Agradecer duplamente a senhora secretária Maria do Carmo Felizão, porque nos atendeu aqui prontamente. Alguns secretários têm que marcar horário, passar por uma gincana, dar 5 voltas no lago, preencher formulário, só falta pedir atestado de óbito para falar com a gente. Aqui a dona Maria do Carmo, apesar de estar com a secretaria, que eu acredito ser uma das mais problemáticas do município, nos atendeu prontamente e não sabia também dos temas aqui, o que seria perguntado a ela. Meus parabéns para a senhora, apesar de ter muitos problemas, a gente observa que a senhora se esforça ao máximo em saná-los. Lembrando que essa foi mais uma matéria exclusiva do cliquearaçoiaba.com.br. O primeiro é sempre o melhor, e aqui a gente faz notícia.